Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Esse é mais um vídeo sobre as grandes obras literárias brasileiras. Aquela que, se você não ouviu falar, você ainda vai ouvir falar delas, e também que você pode utilizar na sua redação, porque, afinal de contas, essas grandes obras literárias, elas dão muito mais credibilidade, mais validação, mais importância para a sua redação, para você alcançar aquela nota máxima. Faz sentido aí para você? Então não perde tempo, dá um play na aula, pega lá aquele papel e caneta, cola o olho aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, olha só, deixa eu te dar uma informação aqui. O livro Casa Grande e Senzala, ele tem mais de 700 páginas. Não sabia. Exatamente. Então, assim, se ele é complexo, né, você já entendeu aí que ele é longo, que ele trata de bastante informação. Se ele é complexo, então a gente vai pegar, digamos, essa obra grandona e dividir ela em partes, para não ficar aquela aula aqui de meia hora, 40, 50 minutos enfadonha, bastante cansativa, tudo bem? Vamos organizar essas aulas. Eu vou fazer em 4 vídeos. Esse primeiro aqui que você tá vendo, que eu vou chamar de parte 1, vai ser só um início, só uma apresentação do que é a obra. Eu vou falar um pouco de quem é o Gilberto Freire, vou apresentar ele para você, porque afinal de contas eu sempre falo aqui no meu canal que a gente tem que entender primeiro o criador para entender a criatura, entende? Sabe aquela música que você gosta, aquele filme, aquele time de futebol, seja o que for que você curta aí, você sabe que tudo que o homem produz tem muito da sua característica, da sua identidade, tudo bem? Então eu preciso primeiro te explicar quem é Gilberto Freire, qual que é o contexto histórico dele, para quando eu chegar na obra ficar mais fácil de você entender. Você vai ligar os fatos, ele tá falando isso porque ele tem essa formação educacional, ele tá falando isso porque ele é dessa classe social, entende aqui? Bom, e eu vou fazer a parte 2, 3 e 4, assim como no livro. No livro, ele divide em 5 capítulos, tá? E 4 desses capítulos, o primeiro é a introdução, e 4 desses capítulos, um é destinado somente para o indígena, o outro é destinado para a colônia portuguesa e os outros 2 é destinado para o escravo. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui para ficar super organizado para você. Bom, você sabe, né? Aqui você tem a informação de forma simples, prática, objetiva e organizada, tá? Bom, então essa vai ser a apresentação, a introdução, a parte 1. A parte 2, 3 e 4 eu vou dividir cada uma delas para uma desses grupos, tá? Uma para o indígena, uma para o negro escravo africano e outra para a colônia portuguesa, tá? Os descendentes aí da colônia portuguesa, tudo bem? Bom, então já que você sabe como é que isso vai ser organizado, agora sim, vamos para o nosso conteúdo. Pessoal, para a gente entender aqui um pouco da obra de Gilberto Freire, anote aí por gentileza, ele nasceu em 1900 e faleceu em 1987. Então ele veio observando aí essa sociedade no século XX, tá? Ele começou a escrever o livro em 1930 e terminou de escrever em 1933. Olha, o Gilberto Freire, ele é pernambucano, nasceu em Recife, faleceu em Recife, e ele, pessoal, é descendente da aristocracia, né? A gente pode até pensar assim, poxa, tem aluno que já me perguntou, né? Poxa, se fala muito que ele é um aristocrata, que a família dele era muito abastada, muito rica, que ele era um dos descendentes, digamos, da aristocracia portuguesa, dessa colônia portuguesa. Como que isso ainda se torna tão fiel? Pessoal, mesmo se falando, sei lá, de 400 anos, né, porque ele nasceu em 1900, de 1900 para 1500, mesmo se tratando de 4 séculos, a gente tem que entender que a estrutura da sociedade, praticamente até a abolição da escravatura, era a mesma, né? O dinheiro, as terras, as posses, ficava sempre na mão de um grupo, né? E tinha vários outros grupos da sociedade, o escravo, indígenas, populações ribeirinhas e os artesãos e blá blá blá, que ficavam, digamos aí, sempre numa mesma condição social. Então, essa sociedade de 1500 a 1900, ela pouco se mesclou, entende aqui? E quando eu falo se mesclar, é se mesclar de todas as formas, tá? Cultura, economia, classe social, condição de pensamento, mentalidade, né? A gente sabe que as classes sociais, elas pensam e se comportam de forma diferente, de forma divergente. Então, mesmo que seja 400 anos, essa sociedade, ela mudou muito pouco, entende aqui? Então, para que isso me ajuda a entender? Já vou te falar. O nosso Gilberto Freire, ele foi estudar na Universidade do Texas, exatamente.
Ele estudou primeiro na Universidade do Texas, fez lá sua graduação e depois ele fez como se fosse uma pós-graduação, entende? Na Universidade de Colômbia. E ele fez, o nome do TCC dele, que eu fui pesquisar, era Vida e Sociedade no Limiar do século XIX. Ou seja, ele já buscava entender essa sociedade que era a sociedade brasileira. Por isso que, tome note aí, ele é considerado como o primeiro sociólogo brasileiro. Sim, sociólogo, que ele vai olhar a sociedade e vai entender essa sociedade. Mas vou vender um jabá aqui, tá? Tem vídeo aqui no canal sobre Augusto Comte, que ele é considerado o pai da sociologia, tá? Na Europa, né? Ele que, digamos, começou a olhar a sociedade, começou a analisá-la de um método científico, tudo bem? E quando a gente fala de Brasil, a gente tá falando de, digamos que o primeiro que fez esse movimento de estudar a sociedade foi o Gilberto Freire. Observação aqui, tá? Pausa aqui e anote aí por gentileza. O Gilberto Freire, nesse ponto, ele é bastante criticado pela classe acadêmica, embora é um livro que até muito pouco tempo atrás ele era obrigatório nos cursos de história, tá? Ele foi muito criticado no meio acadêmico por quê? A gente fala de sociologia como método científico. E ele olhou a sociologia não de uma forma muito acadêmica, sabe? Não era muito academicista, digamos assim. Não era com uma forma mais tecnicista, não era um olhar muito imparcial. Era o contrário disso, era um olhar muito parcial. E quando a gente fala de conhecimento científico, de ciência, a gente não pode ser parcial, entende? Aqui a gente tem que conseguir olhar o todo e analisar de todas as formas. Como ele foi bastante parcial, o seu olhar foi bastante enviesado, é muito criticado no meio acadêmico. E é porque é mesmo. Mas não quer dizer que ele seja negado, invalidado. Como é uma obra de grandíssima importância, muito rica com uma informação da época, ela é ainda muito utilizada no meio acadêmico, mas digamos assim, com um olhar bastante crítico, tá? Voltando ao raciocínio aqui. Então ele vai olhar essa sociedade e vai tentar entender de onde vêm essas características, principalmente da formação dessa sociedade e mais quando se fala de um núcleo familiar. Como é que o indígena, o negro e o português contribuíram para essa formação dessa sociedade e dessa família brasileira? Estamos juntos até aqui? Eu preciso te falar também que além de ser um aristocrata, além de estudar fora, digamos, além de ele sempre ter uma posição privilegiada da sociedade, o olhar dele era enviesado e, digamos que ele tinha uma posição política bastante definida, tá? Durante mais de 10 anos, ele foi presidente da UDN, que é a União Democrática Nacional. E nesse período que ele escreveu o livro, 30 a 33, a gente estava com o GV. Sim, no período que o GV ficou no poder de 30 a 45, tá? E ele participou, inclusive, apoiando o golpe de 1964. Ele também foi presidente do Conselho Federal de Cultura na gestão do Médici. Então você percebe aqui que tem uma relação bastante estreita dele com uma nata política que era bastante elitista, tá? E que de um determinado momento, embora tenha falado de bastante democracia, se utilizou de um regime ditatorial. Então é interessante a gente saber disso dele. Lembrando aqui que a gente está estudando o autor, estudando uma obra. Então eu preciso entender disso dele para saber como que ele colocava esse olhar, digamos, elitista dentro da sua obra. Fez sentido aí? Voltando ao raciocínio. Detalhe, tá? Só para fechar aqui, ele defendeu o golpe militar. Ele defendeu o golpe militar de 1964. Nada sério. Então agora sim, voltando ao raciocínio. Bom, e quando a gente fala que ele quer entender a formação dessa sociedade brasileira, ele quer entender como que houve essa miscigenação. E a todo momento do livro, eu ainda não estou falando de como que houve essa miscigenação quando se fala sobre o olhar da colônia portuguesa, do negro ou do indígena. Não estou falando disso, eu estou falando que a todo momento ele está tentando entender na obra como que essa miscigenação se deu. E aqui está um ponto que ele é muito criticado, tá? Ele disse que essa miscigenação se deu de forma para diminuir as distâncias entre esses grupos, entre essas etnias. Que a miscigenação, ela foi bastante doce, foi bastante branda, foi de forma a apaziguar essas divergências. Ele começa falando isso. Ele dizia que o
o livro dele se utiliza de bastante sexualização. Tem até um termo que se usa quando fala desse exagero da sexualização, que é a hipersexualização. Ele fala que o intuito de diminuir essa distância era justamente para trazer miscigenação, era justamente para deixar essas etnias mais próximas. E que, detalhe aqui, ele falava que existia uma escassez de mulher branca. Eu vou fazer uma pausa aqui e fazer uma intertextualidade, ou seja, citar um outro texto, citar uma outra obra. Tem uma obra chamada Desmundo. Nessa obra Desmundo, fala-se bastante que havia bastante vindas de garotas, de meninas órfãs portuguesas aqui para o Brasil e que elas eram obrigadas a se casar com esses portugueses porque não tinha mulher para eles e digamos que esses caras eles não queriam se casar com as indígenas ou com as negras, né? Eles queriam ali as mulheres da mesma classe social dele ou no mínimo da mesma etnia, queria branca, cor de pele branca. Então nessa obra Desmundo fala muito sobre isso durante a história. Voltando aqui, então ele fala que essa miscigenação, o intuito dela era diminuir essa distância e que ela foi positiva. Aqui ele é bastante criticado porque vão ter bastante autores. Tem um cara aí chamado Florestan Fernandes, toma nota aí, tá? Tem um autor aí que olhou assim e falou pra obra: não é isso não, Gilberto. Imagina, as mulheres elas eram tomadas à força, elas queriam, elas não formavam família, elas não tinham filhos ali porque queriam, aquilo era por amor, queria formar uma família, elas amavam esse homem e queria ali ter um filho, né, ter um genitor para aquela criança, que aquilo era uma relação de amor. Não é isso não, a relação era muito forçada, era muito arranjada, era para basicamente atender às necessidades da colônia portuguesa, desse senhor aí, não era por amor, essa mulher era forçada para isso era sofreguidão para ela. Aqui ele é criticado, entende? Tô passada. Mas em sua obra, a todo momento, ele defende o que se tem o termo de plasticidade e equilíbrio de antagonismo. O que é o equilíbrio de antagonismo? Você tinha duas classes sociais muito distantes, certo? O branco, elitista, e você tinha lá o indígena ou o negro. E ele falava que quando você tinha miscigenação, você tinha uma relação que trazia uma nova criança disso, que era a mestiçagem, né, que trazia o mestiço, então você diminuía, equilibrava esse antagonismo, entende aqui? Não vai ter uma sociedade só branca e uma sociedade só preta, você vai ter uma sociedade equilibrada. E a plasticidade, tudo que é plástico é tudo, digamos, que vai tomando uma nova forma. O plástico, ele tem uma certa maleabilidade, entende? Ele é maleável. Então, essa sociedade, ela é maleável. Ela não tem, digamos, um apartheid que teve lá nos Estados Unidos. Ela não tem os bairros só para negros. Isso é o que ele está dizendo, tá, pessoal? Então, ele se utilizou desses dois termos. Já tomou nota, né? Isso cai em enunciado de prova, tá? Plasticidade e equilíbrio de antagonismo. Se por um lado ele está falando com um olhar enviesado, entende aqui? Por isso que a gente precisa entender qual que é a origem dele para falar, nossa, por que ele está falando isso? Deixa eu tentar entender de onde é que ele está tirando isso. Então, se por um lado esse olhar é enviesado, ele é um olhar de quem ocupa ali uma classe social há muito tempo, como se ele estivesse numa bolha, ele não conseguisse sentir na pele uma outra realidade. Por outro lado também, ele é o precursor, ele é o pioneiro para tentar entender a formação da sociedade brasileira. Entendeu aqui? É como se, digamos, aquilo que você gosta, sabe? Você gosta de música, de dança, de esporte, de desenho, de pintura, seja lá o que for que você gosta. E daí tem uma obra que foi a primeira obra sobre aquilo, o primeiro estudo sobre aquilo. Óbvio que ele já apresenta até hoje muito conceito distoante, muito conceito ultrapassado, muito conceito questionado, mas foi a primeira e foi uma análise muito profunda que ele fez da sociedade. Então por isso que essa obra dele é importante, entende? Porque foi a primeira que tentou compreender, entender a formação da família brasileira. Tudo bem até aqui? E agora, só pra gente fechar, né? De repente você tá pensando aí, poxa, mas por que essa obra ela ainda é importante? Pessoal, aqui tá o momento mais crucial dessa aula, tá? Se você chegou até aqui, se você entender esse meu ponto aqui, tá valendo já o nosso tempo de aula. O que é criticado nele é que essa fala dele, como o indivíduo que vem da aristocracia, como o indivíduo que tem espaço de fala,
né? Normalmente quem tem mais audiência, quem tem mais poder social, quem tem mais poder aquisitivo, a fala dele, o poder de voz dele é maior do que alguém que tem um poder aquisitivo mais baixo, vem de uma classe social menos abastada, entende aqui? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo, só para ilustrar isso que eu tô falando. Se tiver um carro abandonado num bairro rico, provavelmente lá vai ter alguém que é advogado, vai ter alguém que conhece alguém da polícia, vai ter, sabe, alguém que tem alguma influência, ou que é só ele chegar numa delegacia e falar, ó, eu quero aquela placa ali, tem que ir lá tirar, o carro tá ali, tá trazendo mais perigo pra gente, a gente tá preocupado que alguém venha pegar o carro e seja alguém que não conhece o bairro, seja alguém que traga violência, ele vai ter muito mais poder de voz do que se esse carro for abandonado dentro de uma comunidade. Será que o homem é tão macho assim? Você entende aqui? Quem é da comunidade que vai ficar, né, preocupado de alguém vir lá e que será que essa pessoa que vai mexer no carro vai trazer mais insegurança? Você entende aqui? As vozes têm poderes diferentes conforme as classes sociais e o poder aquisitivo. Inclusive, sobre esse negócio da poder da voz, tem um escritor chamado Nick Coldre e tem um vídeo dele aqui no meu canal, uma videoaula que ele explica isso de forma muito clara, tá? Eu fiz um resumão lá pra você, voltando ao raciocínio. Então é aqui que fala o ponto de crítica, de falar, olha, o seu ponto de vista, ele tá tomando um espaço muito grande, dada a sua classe social e dada a sua condição de elite. E quando você fala isso, você estrutura, você normaliza, você diz que é normal, digamos, uma sociedade ser dominada pela outra, uma sociedade estar, digamos, formando família ou participando de algo, as amas de leite, que elas não querem, as amas de leite, o que mais eram? Digamos, a esposa de um senhor teve um filho e por algum motivo ela não consegue amamentar ou ela não quer amamentar, né? Porque ela tem outros cuidados para fazer, outros cuidados domésticos, de administrar a casa, administrar os outros escravos do lar. O que ela faz? Ela pega uma ama de leite, uma negra escrava que acabou de ter filho que ainda está amamentando. E essa negra escrava deixa o filho lá, ao relento na casa dela, e vai cuidar do filho da ama. Ou, perdão, do filho, né, da esposa do senhor. É uma coisa triste. Como assim? A gente olha, como assim? E a criança, a filha dela? E essa criança agora, como é que ela vai ser amamentada? E por que uma criança é mais importante que a outra? Isso era tudo feito à força. Você entende aqui? Obviamente, eles não tinham poder de escolha. Eles não tinham opção de escolha. Então, é por isso que ele é criticado. Porque fala, olha, você está normalizando algo que é feito sem o livre-arbítrio das pessoas. É feito de uma forma com uma dominação. Fez sentido aqui pra você? Certamente que sim. Óbvio que para você elaborar sua redação, eu sugiro que você assista às outras partes, tudo bem? Até para você dar mais exemplificação de como que esse olhar enviesado do Gilberto Freire se dava quando ele analisava o indígena, o negro ou então a coroa portuguesa, tudo bem? Comenta aqui se ficou alguma dúvida, o que você achou de mais interessante, o que te deu aquele insight, o que faz você olhar para a história de forma diferente, também já ir para aquela redação se sentindo mais seguro. Lembrando que se colocar Gilberto Freire na sua redação, dá muito mais validação, tá bom? Olha só que o corretor já vai começar lendo sua redação falando, nossa, mas ele colocou aqui, digamos, o primeiro sociólogo brasileiro, já chama mais a atenção dele, concorda comigo? Pessoal, muito obrigada por hoje, espero ter colaborado, compartilhe esse conteúdo, se ele te ajudou, compartilhe ele com aquele amigo, com aquela amiga, vamos compartilhar informação, vamos tornar a informação de forma democrática, tá? Na mão de todo mundo. Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa redação.